Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico, um canal voltado para análise dos eventos geopolíticos e macroeconômicos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre geoeconomia e geopolítica, abordando os protestos que assolam a França. Bom, quais são os motivos para os protestos na França? Uma reforma da Previdência que aumentou o limite mínimo de idade para aposentadoria. Os protestos se concentram basicamente em duas questões: a reforma em si e também a forma como a reforma foi implementada. Ao que parece, o que eu pesquisei, o governo do Emmanuel Macron, presidente francês, utilizou um mecanismo previsto na Constituição francesa para que a reforma fosse implementada sem passar pelo parlamento. E o que o povo francês protesta é que, se não passou pelo parlamento, não é democrático, é autocrático. Bom, é mesmo. E me surpreende o fato desse pessoal não ter percebido que as democracias ocidentais estão em franca derrocada e não são mais democracias. Eu fico chocado com isso, de verdade. Para você, se você quiser entender um pouco, só você pesquisar um pouco dos processos democráticos aqui no Ocidente. Estados Unidos é um exemplo, o Brasil é um exemplo também. Se você analisar como as nossas últimas eleições foram, digamos, conduzidas, e você vai ver que de democrático não tem nada. Agora percebam uma coisa: sempre que um autocrata ele quer ampliar a sua margem de poder, o seu arco de influência sobre a burocracia e sobre os outros, ele sempre utiliza um discurso lindo, cheiroso, maravilhoso. Às vezes deixa a gente até emocionado. Mas depois a autocracia e a realidade se impõem e o povo tem que pagar o preço. Então, fica a primeira reflexão de não acreditarmos só no discurso, né? Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas muita gente fica acreditando em promessas de político. O processo eleitoral brasileiro, ele é rico nesse histórico. A picanha e a cerveja que o digam. Bom, outra coisa que me deixa surpreso na questão francesa é que, isso eu não entendo, na verdade, nem na França, nem no Brasil. Se você vota em político porque ele te prometeu dar um benefício à custa de outras pessoas, por que você fica irritado e puto quando você passa a ser parte dessas outras pessoas? Eu explico. Você vota num político que ele te promete dar um benefício à custa de outras pessoas. Depois, esse político, ele pega o seu dinheiro e põe no bolso dele. Você se tornou a outras pessoas, né? Nesse cenário. Então, basicamente, se você votou em político que te prometeu dar um benefício à custa de outros, você não tem o direito de reclamar quando esse seu político toma o seu dinheiro e dá a outras pessoas, inclusive ele mesmo, o próprio bolso. Chocante isso, né? Mas é. Falando agora, voltando à França, falando sobre o aspecto do aumento da aposentadoria de idade de per se, ficam alguns questionamentos, né? Será que os franceses realmente acham que as contas públicas vão se pagar, o país vai conseguir se sustentar com o francês querendo, por exemplo, trabalhar 4 dias da semana e tendo 3 de final de semana? Tem uma proposta na França sobre isso. Tem, inclusive, empresas adotando esse tipo de política, alegando que detectou aumento de produtividade. Pode até ser, mas eu te pergunto, pense no país como um todo, no global. Você acha que um país que adota uma filosofia dessa, ele vai competir, por exemplo, com o sistema chinês do 996? Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana? Você realmente acha que isso vai acontecer?
O que os franceses estão percebendo, né? A despeito do discurso lindo do Emmanuel Macron, que diz que quer o melhor para o povo, que está preocupado com a democracia, que está preocupado com o futuro da nação. O que o francês está percebendo? O francês está tendo que lidar com a realidade nua e crua, assim como o campo gravitacional da Terra, que é: você não vai se aposentar. Os franceses já estão percebendo isso. Os brasileiros estão distantes disso ainda, infelizmente. Os franceses estão percebendo que o sistema de previdência social é uma pirâmide, afinal, e uma pirâmide clássica, dessas que nós temos nos tradicionais golpes de pirâmide financeira, e que são combatidos como crime, né? Só que como vem do Estado, aí está legitimado, aí pode. Por que o sistema previdenciário é uma pirâmide? Porque para o idoso receber a aposentadoria dele, ele precisa de novos entrantes, igualzinho a um sistema de pirâmide. O problema é que, na França, as taxas de natalidade estão em queda abrupta, nós não temos esses novos entrantes, e quem que vai pagar a aposentadoria desses jovens no futuro? Não tem ninguém. Vai falir, já faliu. Então, de um ponto de vista atuarial, securitário, para o futuro, está condenado. O Brasil também pelo mesmo caminho, tá? E tem um problema ainda, que se você receber sua aposentadoria, o sinal é pior. Porque significa que o Estado está imprimindo dinheiro para pagar sua aposentadoria. Ou seja, a base monetária está sendo expandida, o que gera a inflação da base monetária, que gera por consequência o aumento do preço. E todos nós sabemos, a despeito das últimas reportagens aí do Estadão, da Miriam Leitão, que chega a ser engraçado. A inflação, ela, infelizmente, ela pega os mais pobres, né? Então, são os mais pobres que pagam o preço da inflação. Bom, voltando à França. Como é que a França, trabalhando 4 dias por semana, 3 dias de feriado, vai concorrer com a China 996, 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana? Como? Me dá o nome desse milagre. A gênese do que nós precisamos entender aqui é que o Ocidente, em geral, ele se tornou produtor, deixou de ser produtor e passou a ser um mero consumidor. A gente parou de produzir. E a gente alcançou um grau de conforto material que fez com que a gente, take it for granted, tivesse tudo como garantido e óbvio. E tudo fosse inerentemente um direito natural, independentemente das circunstâncias geopolíticas e geoeconômicas do mundo. Alguém precisa aprender o que está acontecendo na Ucrânia, né? Os ucranianos estão aprendendo isso, a duras penas. Nada é garantido. Então, esse nível de arrogância e prepotência que aqui nós temos no Ocidente, e que faz com que a gente ache que possa ditar a nossa cultura para os outros, ele fez com que a gente se distancie da realidade, a gente se distancia do homem do campo, e acha que as coisas aparecem por brotamento. Então, a comida do restaurante em Paris, ou do restaurante em São Paulo, ela surge por brotamento. Surge do nada. Geração espontânea. Não é assim, isso tem que ser produzido, né? Quem que fabrica, quem que produz, quem que trabalha para essa comida? Quem? De onde vem o seu salário? Como ocorre a formação de preços? Quem que paga essas construções que nós vemos? É o éter? É o inominado? É o imponderável? Não, os franceses estão começando a perceber isso. Apesar, né? Enfim, deveria ser óbvio. Essa era aqui no Ocidente de muitos direitos e poucos deveres levou a uma consequência geopolítica muito séria. O Ocidente não tem mais competitividade, porque passou a ser um consumidor e deixou de produzir. Então a gente não consegue mais competir, por exemplo,
ponto de vista do preço, a gente não consegue competir em preço com países como a China, a Índia, o Paquistão, a Indonésia, o Vietnã. Só que esses países que eu acabei de citar, se você juntar, dá metade da população do planeta Terra. Eles estão produzindo. E a gente? A gente aqui está chorando. Estou tomando uma água. Então, fica a reflexão. Outra coisa que tem que ser abordada aqui, né? Os custos de produção no Ocidente são pornográficos e estão inviabilizando a produtividade. São vários os fatores. Nós temos a questão dos direitos trabalhistas. Aqui no Brasil isso pega muito. O empresário ele não tem margem de atuação, de negociação. Ele tem que seguir aquele rito engessado da lei, porque senão ele é processado. E a Justiça do Trabalho é excelente em depois, para não falar extorquir, congelar os bens desse empresário. Só que a gente se esquece de uma coisa, nesse take it for granted que a gente tem, de que a comida aparece por brotamento e por geração espontânea, algo que é revelador, é uma novidade. Apertem os cintos para saber que quem produz riqueza são empresários. Não é o Estado, não é o serviço público. São os empresários. Eles que geram riqueza e eles que dão empregos. Então, se você inviabiliza a atividade empresarial, empreendedorial, você condena o seu país à morte. Então, nós temos aqui, no custo de produção ocidental, a questão envolvendo os direitos trabalhistas. Nós temos também os impostos extorsivos. Essa expressão ela é pleonástica, né? Porque imposto é roubo. Então, o imposto é extorsivo por natureza. Mas essa é uma discussão para depois. Vou chamar meus amigos libertários ANCAP para falar sobre isso. Além, outra coisa que influencia e muito no custo de produção ocidental é o quê? Insegurança jurídica. Os franceses estão tendo noção disso agora. Por que insegurança jurídica? Veja, o francês ele entrou no mercado de trabalho com uma regra. O início do jogo foi com uma regra. Ele está em 30 minutos do primeiro tempo e a regra já mudou. E aí ampliaram o limite para ele se aposentar. Então ele já faz um cálculo normal, né? Bom, se 30 minutos do primeiro tempo a regra já mudou, 45 do segundo a regra vai estar muito diferente. Pois é, meu amigo, vai estar muito diferente e você não vai se aposentar. É duro, mas é verdade. Então, a nossa insegurança jurídica também tirou o nosso pé do chão, diferentemente do que acontece com os orientais, que mantiveram sua humildade e seu pé no chão. E eles entendem o poder da segurança jurídica. Quando eu falo de insegurança jurídica, eu gosto muito de contar uma história que eu presenciei de perto. Uma vez eu conheci um chinês, eu fui num casamento de uma amiga e tinha um chinês nesse casamento. Ele era um empresário, um grande empresário, e ele estava lá com um amigo dele, advogado, brasileiro. E nós três saímos para conversar e o chinês me contou uma história até que engraçada, se você for ver bem. Ele estava ao lado do amigo e ele me contou que, em determinado momento, ele começou a duvidar desse amigo dele, advogado brasileiro, que fazia consultoria para a empresa dele, e ele achou que esse amigo dele estava roubando ele, chinês. E aí ele foi consultar um segundo advogado brasileiro, e o segundo advogado falou, não, o seu amigo brasileiro advogado não está te roubando. Ele simplesmente está tentando te situar dentro da legislação tributária brasileira. Para quem entende do métier, a discussão à época era a questão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Isso voltou, alíquota X, alíquota Y. E o chinês, cada hora, ele recebia uma orientação do amigo dele. Olha, esse ano você vai ter que fazer um provisionamento de X para pagar os impostos decorrentes do PIS, COFINS e ICMS. No ano seguinte, era X mais 10, depois era X menos 3, depois era X mais Y mais 1. E o chinês começou a ficar irritado e foi consultar esse segundo advogado. Conclusão da história.
O chinês se revoltou e saiu do Brasil. Qual que é a consequência dele ter saído do Brasil? 2.000 pessoas perderam os seus empregos. 2.000 famílias ficaram sem o arrimo de família. A realidade é dura, né? Pois é, ela se impõe. O chinês foi embora, 2.000 pessoas ficaram desempregadas. E ele estava lá no casamento de nossa amiga, curtindo a vida, adoidado. Voltou para a China, um país que, surpreendentemente, traz condições de negócios melhor que o do Brasil. Continuando sobre insegurança jurídica, Brasil, a partir desse exemplo, eu vou trazer mais 2, para mostrar o grau de seriedade que é a questão da insegurança jurídica no Brasil. Há 2, 3 semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento do plenário, decidiu basicamente, resumindo em miúdos, que não existe mais coisa julgada tributária no Brasil. Ou seja, você é um empresário, estava discutindo um tributo, você conseguiu uma decisão judicial irrecorrível a seu favor, rasgue essa decisão judicial, ela não vale mais nada. Ela tem potencial de não valer mais nada. Porque a regra do jogo pode mudar a qualquer momento, mesmo que você tenha uma decisão judicial transitada em julgado a seu favor. Veja, isso é a coisa julgada, ela é um axioma do direito. É a base de tudo. E se você rompe com isso, você não dá mais segurança para nada. Porque com o investidor vai ter coragem de vir para o Brasil, investir nesse país que não dá segurança jurídica tributária para ele. Ele não consegue nem saber o preço que ele vai dar pro produto dele. Porque ele põe esse risco jurídico no cálculo. Como ele não sabe o risco jurídico, ele não sabe o valor. Interessante, né? Outro julgamento do egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu que, durante a crise do Covid, locatários de imóveis que tivessem sido atingidos pelo Covid, por exemplo, perdido o emprego, não precisavam mais pagar o aluguel. Isso durou uns 2 anos. E o aluguel, e portanto esse custo teria que ser arcado pelo proprietário. Lindo, maravilhoso. Eu fico emocionado. A justificativa é sempre linda, em prol da justiça, dos mais pobres, o social. Outro recurso que eles usam muito é a dignidade da pessoa humana. Eu vou explicar para quem é leigo o que é a dignidade da pessoa humana. Isso é uma ferramenta que usam no direito para justificar qualquer coisa. Então, com dignidade da pessoa humana, você justifica o atracamento do navio, você justifica o cruzamento do mosquito, você justifica cercear pessoas nas redes sociais, você justifica até o Holodomor, até o Holocausto, se você quiser. Qualquer coisa é justificável com base na tal da dignidade da pessoa humana. Bom, aí você pode achar a situação injusta, mas eu acho que não pensamos nas consequências dessa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal envolvendo os locatários do Covid. Ou os aluguéis vão subir, né, ou o proprietário simplesmente vai deixar de alugar o imóvel vai ficar parado e a oferta de imóveis no mercado vai diminuir. Pois é. E lembrem-se, a justificativa ela é sempre linda, maravilhosa, emociona, tá? O coração palpita. Aí eu te pergunto, isso que eu tô falando não é óbvio? Eu sou um gênio? Não sou, nem um pouco gênio. Os ministros não sabem disso? Quem decidiu isso não sabem disso? Sabe. Dá até a impressão que esse processo de sabotagem no Brasil, ele é programado e ele conta com a participação de determinados agentes. Não passa essa impressão? Mas é só uma impressão, é só uma hipótese, tá? Para vocês terem noção do que é insegurança jurídica, pouca gente sabe na história, mas 2 países sempre disputaram a questão da segurança jurídica no mundo. A França é um exemplo. A França e a Inglaterra, eles sempre são países que sempre viveram com segurança jurídica de forma diferente. A França, muito mais insegurança
do que a Inglaterra. Para provar isso, eu vou ler um trecho do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, o pensador israelense. Eu peço licença aqui para ler. Estou no Kindle. E vamos lá. Abre aspas. Calma aí que o Kindle está carregando. Abre aspas. Quando o século XVII dava seus últimos suspiros, a complacência e guerras continentais custosas levaram os holandeses a perder não só Nova York, como também seu posto de locomotiva imperial e financeira da Europa, o qual foi febrilmente disputado pela França e pela Grã-Bretanha. No início, a França parecia estar em posição muito melhor. Ela era maior que a Grã-Bretanha, mais rica, mais populosa e contava com um exército mais numeroso e experiente. Mas a Grã-Bretanha conseguiu conquistar a confiança do sistema financeiro, ao passo que a França não se mostrou tão confiável. O comportamento da coroa francesa foi particularmente digno de nota durante a chamada bolha do Mississippi, a maior crise financeira da Europa do século XVIII. Essa história começa com uma empresa de capital aberto que fundou um império. Eu vou pular essa parte. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A bolha do Mississippi foi uma das crises financeiras mais espetaculares da história. O sistema financeiro da coroa francesa jamais se recuperou totalmente desse golpe. A maneira como a Companhia do Mississippi usou seu poder político para manipular os preços das ações e alimentar a febre de compra levou o público a perder a fé no sistema bancário da França e na sabedoria financeira do rei francês. Luís XV teve cada vez mais dificuldade de obter crédito. Esse veio ser um dos principais motivos pelos quais o Império Ultramarino francês caiu nas mãos dos britânicos. Fecha aspas, pula alguns parágrafos, abre de novo. Enquanto o Império Ultramarino francês estava desmoronando, o Império Britânico se expandia rapidamente. Fecha aspas, segue um pouco da história, só para terminar, Yuval Noah Harari. Abre aspas. Napoleão zombou dos britânicos, chamando-os de uma nação de lojistas. Mas esses lojistas derrotaram o próprio Napoleão, e o império deles foi o maior que o mundo já viu. Fecha aspas. Vocês entenderam como segurança e insegurança jurídica podem ou não condenar um país à morte? Uma pequena reflexão aqui sobre França e Inglaterra. Teve o Brexit, a saída da Inglaterra, né, do acordo da União Europeia. Óbvio, o Brexit foi consequência de uma série de fatores, mas eu quero trazer um aqui, à baila, à discussão. Vocês acham que é muita coincidência a Inglaterra ter conseguido fazer isso e não a França? Por que a Inglaterra conseguiu? Porque ao longo de sua história, ela trouxe segurança jurídica para os investidores. Isso permitiu que um maior afluxo e aporte financeiro entrasse para os cofres da coroa britânica. Então, se tornou um país mais rico por causa da segurança jurídica. Quando tem o Brexit e eles saem do acordo de União Europeia, eles têm a garantia tanto do dinheiro que eles já têm em seus cofres, tanto a segurança jurídica do porvir. O que eu quero dizer? Eles saem do Brexit, mas eles continuam dando a cidadãos ingleses, a cidadãos estrangeiros e a investidores estrangeiros a sua segurança jurídica. Então, o afluxo financeiro, o aporte, continua a ingressar nos cofres britânicos. Então, eles saíram do Brexit por causa da segurança jurídica e eles continuam com segurança jurídica mantendo o país de pé. Interessante, né? Esse posicionamento inglês, ele é exemplar porque não tem ideologia, não tem discursinho bonito de ministro. É realidade nua e crua. Não tem chororô. E isso a gente está precisando aprender aqui no Ocidente. Não tem dignidade da pessoa humana nesse discursinho. É segurança, é segurança. É acordo, é acordo. É contrato, é contrato. Descumpriu? Tá fora, irmão. Tá fora.
Porque é muito maior do que você ou sua cadeirinha de ministro, ou o seu suposto discurso em prol de terceiros e social justice warrior. Ninguém tá nem aí pra isso no mundo real. A lei da gravidade não se importa com você, tá? É lindo, o discurso ele é sempre lindo. Ele é muito bonito. Mas lembre-se que o Macron faz a mesma coisa na França. Então quando você aceita o discurso, no fundo, você se comporta como um autocrata. A realidade tem que ser imperativa. Ela tem que se impor. E não a ideologia. Outra coisa, um vício do discurso é, que as pessoas não percebem aparentemente, quando você vem com um discurso de boas intenções para cima de mim, você tem que me convencer de que você está falando a verdade. Por que você garante, take it for granted, por que você acha que eu vou acreditar em você? Eu posso te achar um mentiroso. Está dentro do meu espectro de individualidade. Então essa é uma questão também envolvendo discursos. Você tem que me convencer de uma coisa. Tem uma frase que eu adoro. É de uma das mentes mais brilhantes do mundo e que nós infelizmente não estudamos na escola. O Thomas Sowell. Procurem citações desse cara no Google. Thomas Sowell tem uma frase lapidar. Abre aspas. O grande erro é você achar que a sua suposta superioridade moral se converte automaticamente em superioridade intelectual. Não é porque você está adotando um discursinho para mim bonito que, primeiro, eu vou acreditar em você e, segundo, eu vou acreditar que você é mais inteligente. Então não adianta vir comigo com um discurso acadêmico. A realidade se impõe. E tá aí. Os franceses estão percebendo isso agora. Os brasileiros, a gente está atrasado nisso. Infelizmente. Mas, falando de Brasil, eu quero te dar uma notícia que ela pode ser dura. E eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse. Mas a notícia é essa. Você não vai se aposentar. Você não vai se aposentar. Esquece. Aceita que dói menos. O INSS é uma pirâmide financeira. Basta você consultar os dados. Você precisa de novos entrantes para que o negócio continue fluindo, assim como é um esquema de pirâmide de Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outra pirâmide financeira. O INSS funciona como qualquer golpe de pirâmide que nós temos, só que a única diferença é que, como ele é proveniente do Estado, ele tem um arcabouço legal que traz suposta legitimidade para ele perante tribunais, né? Então ele nunca vai ser declarado ilegal, mas é um golpe, tá? É um golpe. Então, o que nós temos que nos acostumar? Que a gente só vai evoluir com o suor fruto de nosso trabalho pessoal. E a gente só vai conseguir reverter a nossa situação através da luta individual. Você não vai se aposentar. Você tem que investir seu dinheiro, você tem que ter inteligência financeira para isso. Os franceses estão começando a perceber isso. Nós temos diversos mecanismos para você investir. Você tem as ações, você tem os fundos imobiliários no Brasil, tudo gratuito. Você tem as stocks nos Estados Unidos, os REITs, você tem criptomoedas, enfim. O cerne do discurso aqui você pode empreender também, enfim. O cerne do discurso se vira. O mundo não está nem aí para você, mas você não vai se aposentar. Você tem que ter inteligência financeira para lidar com o seu futuro. E começa agora. O Pablo Marçal, ele tem uma frase que eu gosto muito. É fantástica essa frase. A pobreza, ela é coletiva. A riqueza, ela é individual. Não adianta você achar que participar de coletivinho, ninguém solta a mão de ninguém, vamos abraçar a árvore, vai resolver sua vida. Não vai resolver sua vida. Você pode achar que resolve sua vida se você for herdeiro, filho de gente importante, ou seus pais te sustentar. Mas no mundo real, se você tá all by yourself,
a riqueza individual, a pobreza é coletiva. Então a dica é: se afaste de qualquer movimento coletivista, sindicalizado, enfim, isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Uma breve digressão aqui, né? Os franceses estão começando a perceber essa questão, que o sistema previdenciário ele é uma fraude, ele é uma pirâmide, não existe segurança atuarial para o futuro e as contas não vão ser pagas. E, se for pago, o problema é ainda maior. Por quê? Porque se você tiver no futuro uma aposentadoria do INSS, significa que o Estado está imprimindo dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Ou seja, o Estado está expandindo a base monetária. O que é isso? É a inflação. Qual que é a consequência da inflação? Aumento de preços. E quem é o maior vitimado pelo aumento de preços, nós já falamos, são os pobres. Efeito Cantillon. A realidade, ela é crua, nua e crua, mas é a realidade. Eu espero sinceramente que essa mensagem tenha tocado o seu coração. O meu objetivo não é ser um cavaleiro do apocalipse, mas trazer um outro ponto de vista que melhore sua vida. A dica ficaria: invista o seu dinheiro e promova o seu desenvolvimento pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que eu gosto muito. Essa frase é supostamente atribuída a Ayn Rand, aquela escritora e pensadora russa. Alguns dizem que não é dela, mas fica aqui a nota, né? Não sabemos o autor da frase, aparentemente é da Ayn Rand. Abre aspas. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Obrigado.